Olha, eu dei um grito tão alto que não sei como não acordei a vizinhança toda. E depois caí no choro. Aquilo não podia ser verdade. Meu Deus, devia ser um engano. Eu fiquei tão desnorteada que não conseguia raciocinar. Ele tinha sofrido um acidente de carro. E segundo o primo dele contou, esse acidente tinha acontecido perto da meia-noite. Ou seja, justamente no horário em que eu despertei daquele sonho e que senti o seu perfume ali no quarto, como se ele tivesse estado ali. Sabe o que me pergunto até hoje? Será que ele realmente não esteve? Em espírito, pelo menos, porque foi praticamente na mesma hora. No sonho, ele se declarava, dizia ter se apaixonado por mim na primeira vez que a gente se viu. Ele havia dito, antes de viajar, que queria conversar comigo quando voltasse. O que será que ele tinha para me falar? Será que era justamente aquilo que ele me disse no sonho? E o perfume dele? Como explicar o perfume dele que eu senti, meu Deus, ali no meu quarto depois de acordar? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já tinha ouvido aquele nome ali em casa várias vezes, mas nunca imaginei que fosse me encantar quando o conhecesse pessoalmente. O Ezequiel era amigo do meu pai. Os dois trabalhavam juntos já fazia algum tempo. E um sábado, o pai o trouxe ali em casa. Eu tinha ido à casa da minha tia e quando voltei, os dois estavam na churrasqueira, tomando cerveja, assando carne e escutando o jogo de futebol pelo rádio. Lembro da minha mãe falando, hoje não vai ter janta, viu, Luciano? Se você tiver com fome, vai pegar um pedaço de carne lá com teu pai. Eu ainda não sabia que o amigo dele estava lá, fazendo companhia pro pai. Pensei que fosse o tio. Geralmente, eles assistiam futebol, ou quando passava na televisão, ou escutavam pelo rádio, né? Mas assim que fui até lá atrás, no pátio, dei de cara com aquele homem mais lindo do mundo. Me aproximei assim toda sem jeito e perguntei pro pai se tinha um pedaço de carne para mim. E nisso, aquele homem me olhou e falou, é tua filha, Rui? É sim, Ezequiel. Essa é minha princesa. Dá um oi pro Ezequiel aí, filha. Ele é amigo do pai. Trabalha lá comigo na firma. A gente se cumprimentou, ele com aquele sorriso. E deu para perceber que, além de bonito, era um homem assim extremamente perfumado. E eu digo isso porque não precisou nem me aproximar muito. Antes mesmo da gente dar um aperto de mão, trocar aquele aperto de mão, eu já senti o perfume que ele exalava. Mesmo com o cheiro do churrasco ali da carne, dava para sentir o perfume dele. Minha ideia era pegar um pratinho de carne e voltar lá para dentro de casa, mas acabei ficando por ali. Fiquei prestando atenção na conversa. No jogo, volta e meia, sabe, às vezes ele olhava para mim. Olha que homem bonito. Eu ainda não sabia, mas o Ezequiel também estava morando ali perto de casa. Tinha alugado uma kitnet ali no bairro, por indicação inclusive do meu pai. A família dele não era daqui. Era de Barueri, estado de São Paulo. E eu, repito, fiquei ali perto, prestando atenção na conversa, e acabei descobrindo, pela conversa dos dois, algumas coisas. O fato é que depois que foi morar ali no bairro, ele passou a ser presença constante ali em casa, final de semana principalmente. Eu adorava quando ele aparecia ali, e sabe, para almoçar, para conversar com o pai. Na época, eu só tinha 15 anos. Ele devia ter uns 38, 40. Mesmo assim, sei lá o que houve comigo. Foi inevitável. Eu acabei me encantando por ele. Nem eu mesma sabia dizer como é que isso tinha acontecido. Afinal de contas, ele era tão mais velho do que eu. Sei lá, o jeito dele,
a beleza, a simpatia, tudo isso acabou despertando alguma coisa aqui dentro de mim. Eu sabia quando ele estava em casa só pelo seu perfume. Repito, era um perfume tão marcante. Dali do meu quarto, por exemplo, eu já sabia se ele estava em casa, mesmo sem vê-lo, mesmo sem ouvir a sua voz. Sentia aquele perfume, aquele cheirinho gostoso e já estremecia. Quando completei 16 anos, ele me deu um presente tão bonito. Eu acho que ele escutou alguém comentando que era meu aniversário na semana seguinte e apareceu ali em casa, assim, de surpresa, com aquele embrulho na mão. Antes de me entregar o presente, ele ainda falou assim, em tom de brincadeira: olha, eu soube que tem alguém aqui nessa casa que está de aniversário hoje. Você por um acaso sabe quem é? Nós já nos conhecíamos fazia alguns meses. E olha, desde o começo, eu passei a suspirar por esse homem, mas nunca tínhamos trocado sequer um abraço. E foi naquele dia, dia do meu aniversário, assim que me entregou o presentinho, que ele me deu um abraço tão apertado. Ah, meu Deus, se pudesse, eu não o soltaria nunca mais. E depois do abraço, ele ainda ficou olhando assim para mim, de um jeito que fez o meu coração bater mais forte. Aí falou: você é muito bonita, sabia? O cara que namorar com você vai ser um cara de muita sorte. Olha o que eu sentia por esse homem. Nem eu mesmo sabia definir. Só sei dizer que meu dia ficava mais feliz quando via, quando escutava sua voz. Nesse dia, quando trocamos aquele abraço, por exemplo, dia do meu aniversário, o perfume dele ficou grudado na minha roupa. Lembro que um dia ele estava por ali e o pai emprestou o seu carro para ele me levar até o terminal. E a gente conversou tanto durante o trajeto. Ele me contou que nunca tinha se casado, mas que tinha deixado uma mulher por quem havia se apaixonado lá em Barueri. Quando veio embora para cá, os dois eram namorados. Continuaram mantendo aquele vínculo. E ainda continuaram namorando à distância durante algum tempo. Mas no fim acabou não dando certo e houve a separação. Não sei explicar, mas eu senti um ciúme tão grande só de ouvi-lo falar dessa mulher. Lembro que inclusive perguntei: mas você ainda gosta dela? Não, isso já faz muito tempo. Nossa, tem uns 2 anos quase. Mas quando você vai para lá, você não vê ela, não conversa? Não, ela inclusive se mudou para Campinas. E desde que a gente terminou mesmo, nunca mais nos vimos, nem conversamos. Eu aproveitei a oportunidade para perguntar se ele não tinha nenhuma namorada, até porque nunca o tinha visto acompanhado. E ele me garantiu que não. Mas eu insisti. Mas não tem nem mesmo assim uma paquera? Alguém que mexa com o teu coração? Bom, isso tem. Mas ela não sabe. Aliás, ela nem desconfia do que eu sinto. Puxa, sério, mas eu conheço. Como é que é o nome dela? Em vez de responder, ele olhou para mim de um jeito e sorriu. Mas acabou não falando nada. Juro. Como eu desejei ser um pouco mais velha. Olha, como eu queria ser essa mulher que mexia com o coração dele. Por que eu era tão menina? Sabe, 16 anos. Só de olhar para ele, eu senti o coração disparar dentro do peito. Será que estava apaixonada? Será que aquilo era paixão? Quando chegamos ao terminal, eu dei um beijo no seu rosto e só de sentir assim bem de perto aquele perfume, me deu uma coisa tão gostosa, uma moleza no corpo. Atravessei a rua, aí virei para trás e ele continuou lá parado, me olhando de dentro do carro. Depois ele sorriu,
acenou. Olha, o fato é que depois desse dia, eu botei na cabeça que ia fazê-lo perceber de um jeito ou de outro, eu não sabia como. Mas ele iria saber que eu estava gostando dele. E olha, eu não esperava nem que ele retribuísse. E com toda certeza não retribuiria. Afinal de contas, eu era muito criança, mas só de saber que eu estava apaixonada, para mim já estava bom. Eu precisava contar. Sempre que ele aparecia em casa, eu ficava por perto e olhava assim, de um jeito que eu acho até que denunciava o que estava sentindo. Tanto que eu tinha quase certeza de que ele sabia dos meus sentimentos. Mesmo eu nunca tenho dito nada assim, de forma clara. Não tinha como não saber. Eu devia fazer uma cara de pateta tão grande quando olhava para ele. Até que um dia eu lembro que ele me fez aquelas mesmas perguntas que eu tinha feito no dia da carona. Ele quis saber se eu não tinha um namoradinho, ou pelo menos um rapaz de quem eu gostasse. Eu quase abri o jogo com ele. Quase botei as cartas na mesa. Só que na última hora faltou coragem. Mesmo assim, deixei no ar. Olha, tem um cara que faz meu coração bater mais forte. Só que ele não sabe. Lembra daquele dia que você falou que você tem uma mulher, mas que ela não sabe daquilo que você sente? Então é a mesma coisa. E mesmo que soubesse, sei lá, eu acho que eu não teria chance nenhuma. Ele olhou assim para mim, com aquela curiosidade, e perguntou: ué, por que você acha isso? Na minha opinião, qualquer homem ficaria feliz de saber que uma menina linda como você está gostando dele. Você ficaria? Claro que ficaria. Imagine. Aliás, Luciana, olha, se você não fosse tão novinha, eu ia namorar com você. Será que teu pai ia deixar? Imagine como que eu me senti ao ouvi-lo falando aquilo. A gente ficou ali se olhando assim. Ah, se ele soubesse os pensamentos que tomaram conta de mim naquela hora. Só eu sei a vontade que me deu de me atirar em seus braços, lhe dar um beijo, mas um beijo de verdade. Lembro que nesse dia, antes de ir embora, ele colheu uma flor ali do jardim do nosso quintal e me entregou. Essa flor aqui é para você lembrar de mim. Aí me deu um beijo no rosto e foi embora, me deixando completamente fora do ar. Sabe quando você começa a suspirar e não quer parar? Um dia, inclusive, minha mãe me flagrou olhando uma foto dele no computador. Eu tinha acessado seu perfil e acabei salvando uma foto bem bonita ali na minha máquina. E volta e meia, eu ficava namorando aquela foto. E um dia minha mãe entrou assim no quarto, sem fazer barulho, e me pegou ali, olhando para aquela foto. Olha, eu levei um susto tão grande, mas tão grande. Sabe quando você está distraída? Quando você está no outro mundo? Olha, como é triste a gente gostar de alguém que, por uma razão ou por outra, sei lá, a pessoa está fora do teu alcance. E eu senti isso naquele dia, quando estava olhando, namorando aquela fotografia dele ali no computador, e entrou a minha mãe no quarto. Repito, eu estava tão distraída que nem me dei conta da presença dela. Aí, de repente, sabe, ele entrou assim, limpou a garganta, me fazendo levar um maior susto. Cheguei a um pulo da cadeira. Não é a primeira vez que eu te vejo suspirando enquanto olha essa foto, Luciano. O que está acontecendo com você, hein? Olha, deixa teu pai saber que você anda olhando a foto do Ezequiel.
Puxa vida, mãe, eu só estava dando uma olhadinha. O que tem? O que tem? Você ainda pergunta? Menina, você é muito novinha para ficar suspirando pelos cantos por alguém, viu? E de mais a mais, ele tem idade para ser teu pai. Ou você não percebeu? Meu Deus, eu fiquei tão sem jeito. Eu fiquei tão constrangido, com tanta vergonha da minha mãe. Porque a minha mãe não é boba. Ela deve ter desconfiado que eu estava sentindo alguma coisa por ele. De outro modo, por que ficaria ali admirando a sua foto? O fato é que eu não conseguia mais nem disfarçar. Toda vez que ele aparecia em casa, sabe, eu fazia de tudo para me ocupar com outra coisa, para disfarçar, mas não conseguia. Não conseguia. O coração disparava dentro do peito. Era só sentir aquele perfume. Lembro que um domingo, eu estava sentada do meio-fio da calçada, ali na frente do portão de casa, quando de repente ele apareceu. Olha, só de vê-lo se aproximando, eu já tive aquela sensação, sabe? Quando o corpo da gente parece todo molinho, fica... Eu pensei que ele tivesse vindo conversar com meu pai, só que não. Ele chegou assim, bem pertinho, e falou aquilo. Olha, eu tô a fim de conversar um pouco com você. Que bom que eu te encontrei aqui. Na verdade, conversar e me despedir de você. Se despedir, ué? Você vai embora? Ele então me contou que tinha umas férias em atraso e que passaria uns dias lá em Barueri. Mas que estaria de volta daria uma semana. Fiquei meio triste por saber que não iria vê-lo naqueles dias. Mas naturalmente não falei nada, até porque ele ainda acrescentou. Olha, quando eu voltar, será que tem como a gente conversar? Claro que tem, mas conversar sobre o quê? Fica tranquila. Mas é algo bem sério e bem importante. Algo que eu estou querendo te falar já faz muito tempo. Mas você não pode falar agora? Melhor não. Vou deixar para te falar quando eu voltar, tá bom? Ele não quis dizer uma palavra a respeito do assunto. Nem mesmo do que se tratava. Só que, não sei, aqui no meu coração, algo me dizia que era alguma coisa sobre nós. Só podia. Não sei explicar, mas naqueles últimos tempos, a gente andava se olhando assim, de um modo que dava a entender, e não era só eu olhando para ele. Ele também olhava para mim, de um modo que, embora não tivesse dito nada, ele me olhava como se quisesse falar alguma coisa. Como eu queria que ele dissesse que também estava gostando de mim. Porque se isso acontecesse, quem sabe, na pior das hipóteses, a gente pudesse namorar escondido. Porque o pai, com toda certeza, jamais iria permitir, né? Uma coisa assim oficial. Ainda conversamos mais um pouco. Aí ele falou que precisava arrumar as malas. E trocamos um abraço bem apertado, de despedida. E foi durante o abraço que ele sussurrou aquilo assim, bem pertinho do meu ouvido. Adoro você, viu, Luciana? Não esqueça, quando eu voltar, a gente vai conversar, tá bom? Daqui uma semana eu tô de volta. E depois do abraço, ficamos ainda nos olhando assim, tão intensamente, que um parecia querer ler o pensamento do outro. Não sei porquê, mas aquele momento era de felicidade. Embora ele estivesse partindo, porque era uma viagenzinha curta. Sabe, dali uma semana ele estaria de volta. Mas não sei porquê eu senti o coração tão apertado naquela hora. Não sei explicar, mas vê-lo se afastando de mim me deu uma sensação tão estranha. Seu perfume, como sempre acontecia, demorou um tempo para se dissipar no ar. O fato é que naquelas alturas eu já não tinha mais dúvida.
estava apaixonada por ele. Tanto que eu não consegui mais tirar esse homem da cabeça. E fiquei ali me perguntando, o que será que ele quer conversar comigo? Será que ele vai dizer que gosta de mim também? Apesar daquela nossa diferença de idade? Como eu desejei que fosse isso, meu Deus. Passou aquele domingo, passou a segunda-feira. E sabe, talvez pelo fato de ele não estar ali, e eu saber que pelo menos durante algum tempo ele não entraria na minha casa, e eu não saberia que ele estava ali pelo perfume dele, talvez por isso os dias pareciam assim tão longos, estavam custando tanto a passar. E eu com aquela pergunta, será que é isso que ele vai me dizer quando voltar? Como eu queria que chegasse logo aquele domingo. Até que na quinta-feira aconteceu uma coisa estranha. Eu sonhei com Ezequiel. Bom, até aí tudo bem. Até porque vivia pensando nele. Não tinha nada de tão esquisito assim em sonhar. Só que não sei. Parecia que o sonho tinha sido tão real. Porque ele confessava, finalmente, né, no sonho, infelizmente no sonho, e não na vida real, que estava apaixonado por mim. Mas ele falava isso com tanta clareza. Olhava para mim, eu podia ver o movimento dos seus lábios. Ele finalmente confessando que gostava de mim. Nunca vou esquecer aquela cena. Ele diante de mim sorrindo e falando, para mim você é a menina mais linda desse mundo, sabia? Você acredita que eu me apaixonei por você desde a primeira vez que entrei na tua casa? Comecei a conversar com teu pai, depois a gente foi lá ver o churrasco, e depois você entrou, lembra? Foi desde aquele instante que eu me apaixonei por você. E depois de falar isso, no sonho, ele me abraçava e me beijava na boca. E olha, foi um sonho tão real, que parecia mesmo que estava acontecendo de verdade. Despertei suando, o coração disparado. E foi então que eu tive a nítida sensação de que aquele perfume estava ali no quarto. Era o perfume que ele usava. Mas como isso podia ser possível? Acendi o abajur e fiquei ali olhando para o quarto, enquanto sentia aquele perfume assim, como se ele tivesse estado ali. Olhei para o relógio, era quase meia-noite. E custei a dormir depois disso. Mas no dia seguinte, eu passei com uma sensação tão estranha, lembrando daquele sonho, do fato de ter sentido o perfume que ele usava ali no quarto. Coisa absurda. Naquelas alturas, nem na cidade ele estava, nem no estado. Ele estava em São Paulo, em Barueri. Assim que a noitinha, assim que chegou do serviço, meu pai nos deu uma notícia que, olha, quase me fez cair dura no chão. Antes mesmo de ele dizer qualquer coisa, já dava para ver pela sua expressão. Ele estava abatido, assim, triste, só que eu nunca imaginei que ele fosse falar aquilo. Vocês não vão acreditar. Minha ficha ainda não caiu. Olha, eu estou tão chocado. O que foi, pai? O Ezequiel, ele sofreu um acidente. Sofreu um acidente? Como assim? Foi ontem, lá em Barueri. Ligaram para a empresa para avisar. Tá, mas... como que ele está? Ele se machucou muito? Infelizmente ele morreu, filho. Eu dei um grito naquela hora. Depois, caí no choro compulsivo.
Porque aquilo não podia ser verdade. Eu fiquei tão desnorteada, tão desesperada, que eu olhava para a cara do meu pai e tinha absurda esperança, porque era absurda mesmo, de que ele, de repente, fosse dizer que era brincadeira. Ele jamais brincaria com uma coisa dessa. Mas era a esperança que eu tinha. Fiquei tão abalada, porque ele tinha sofrido um acidente de carro, lá em São Paulo, em Barueri. E mais do que isso, tinha perdido a vida ainda no local do acidente. Segundo um familiar dele contou, quando ligou para a empresa para avisar, o acidente tinha acontecido perto da meia-noite. Ou seja, exatamente no horário em que eu despertei daquele sonho que havia tido com ele. Quando senti o seu perfume, que parecia impregnado ali, dentro do meu quarto, como se ele tivesse realmente estado ali. Eu me pergunto até hoje, será que ele realmente esteve? Em espírito, pelo menos, porque foi praticamente naquele horário. No sonho, ele se declarava para mim. Dizia que tinha se apaixonado desde a primeira vez que me viu. Naquele dia, quando cheguei em casa e fui até o pátio, pegar um pedaço de carne com meu pai, pensei que fosse meu tio que estivesse com ele, mas não era. Era aquele homem que eu nunca tinha visto na vida. De modo que eu me pergunto até hoje, será que foi mesmo só um sonho? Ou será que foi seu espírito me visitando, me falando aquelas coisas? E aquele perfume, meu Deus. Ele falou que queria conversar comigo depois que voltasse. Será que não era aquilo mesmo que ele me disse no sonho? O que ele iria me dizer quando voltasse? Na verdade, eu nunca saberei. Mas nada me tira da cabeça que era. Ele me amava. Eu sei disso. Eu sinto isso. Por isso é que veio me ver em sonho, ou em espírito, sei lá. Por isso senti seu perfume ali naquele quarto, assim que despertei, como se ele realmente estivesse estado ali. Deixou o perfume, para que eu não ficasse em dúvida. Talvez tenha vindo se despedir de mim. Veio dizer que continuava querendo voltar, mas que já não tinha como. Veio também me dar aquele último abraço. E veio também me dar aquele primeiro, único beijo que a gente trocou durante toda a vida. Beijo na boca. Foi o único. Foi o primeiro. E ainda foi em sonho. Ou em espírito, não sei. Mas pode acreditar, Ezequiel. Pode ter sido em sonho, em espírito, que você veio me visitar, me dizia aquilo que não poderia mais dizer em vida. Mesmo que aquele beijo tenha sido um beijo fantasia, um beijo de sonho. Não vou esquecer, nem de você, tampouco do sabor da tua boca, que vai ficar impregnado aqui nos meus lábios, tanto quanto o teu perfume ficou e ficará para sempre impregnado aqui na minha alma. E na próxima segunda-feira, 11 da manhã, não perca. Olha, o meu coração veio na boca quando meu marido falou aquilo. Eu fiquei apavorada. E fiquei ainda pior quando escutei a Mônica gritando o meu nome lá do portão. Vem aqui fora, Luciane! Vem aqui fora, sua vadia!
O Cláudio olhou para mim como que não estava entendendo nada e saiu na janela para ver o que estava acontecendo. Naquelas alturas, eu já estava petrificada. Não conseguia nem levantar do sofá. E dali mesmo, escutei ela falando aquilo assim que meu marido apontou a cara na janela. Os dois estão de caso, Cláudio. Tua mulher e o canalha do meu marido estão nos enganando. Eu descobri tudo. Vi um monte de fotos dos dois do motel no celular daquele safado. Estávamos procurando uma casa para alugar e assim, por acaso, acabamos encontrando aquele sobrado. A gente passou de carro bem na frente assim e tinha aquela placa de aluga-se no portão. Meu marido ligou para o número e o dono do imóvel se dispôs a nos mostrar o sobrado naquele dia mesmo. Olha, foi realmente um achado. O aluguel estava bem em conta, sem contar que a negociação era direto com o proprietário. Resumindo, o Cláudio acabou fechando o negócio naquele dia mesmo. Só ficaram de oficializar tudo depois. Assinar os papéis, registrar no cartório. Naquela mesma semana, lembro que antes de nos mudarmos, eu fiz uma faxina. E foi nesse dia que eu acabei conhecendo nossos vizinhos. Eles moravam no sobrado do lado, que também pertencia ao mesmo dono ali onde tínhamos alugado. Era um casal assim tão simpático. A Mônica e o Jair também tinham um filho pequeno. Isso seria bom até para o nosso filho, porque os dois tinham praticamente a mesma idade e com certeza iriam virar amiguinhos e brincar juntos ali no pátio. E foi justamente isso que acabou acontecendo. Lembro que assim que nos mudamos, eu logo fiz amizade com a Mônica e o Cláudio também se aproximou do Jair. E olha, a gente se deu tão bem que vivíamos fazendo coisas juntos. Às vezes, almoço no domingo, quando fazia um churrasco, em pouco tempo, parecia até que já éramos amigos de longa data. De tão bem que a gente se deu. Nos mudarmos para aquela casa foi, sem dúvida, a melhor coisa que podia ter nos acontecido. Um sábado, eu estava ali na parte de trás, estendendo roupa no varal, e de repente, bateu aquela sensação de que tinha alguém me observando. Não perca, na próxima segunda-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Luciane e Jair, em mais uma edição de A Força do Amor.